Bom dia, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas e demais amigos que vão ver esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Continuamos a nossa reflexão sobre o livro dos Salmos. Hoje, no capítulo 11, Davi diz que em Deus está a confiança do justo. Nós continuamos em plena pandemia depois de um ano do seu início. Ainda fica a dúvida do motivo de alguns países sofrerem mais do que outros. E sem saber como o vírus de fato surgiu e por qual razões ele surgiu, se foi criado artificialmente ou foi algo natural ou cultural. Teoria da conspiração ou não, hoje sabemos o que antes só víamos em filme, o que um vírus novo, diante do qual nós não temos defesa, é capaz de fazer. E como ele pode afetar as nações, as relações econômicas e sociais no mundo inteiro. No meio do século passado, o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial. Para acabar com ela, duas grandes bombas atômicas foram jogadas sobre a população de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, levando à morte 250 mil pessoas, todos civis, que moravam nessas cidades. A metade morreu na hora e outra metade depois devido à radiação nuclear. Um momento triste na história da humanidade envolvendo a morte de civis. Depois disso, diversos países passaram a desenvolver as suas bombas atômicas. Só os Estados Unidos têm 3.800 oficialmente. Outros, como a Inglaterra, a França, a Rússia e a China, também as têm. Além da Índia, do Paquistão, Coreia do Norte, Irã e Israel. E todas dizem que as guardam para fins pacíficos. Ainda no século passado, surgiram também as armas químicas e biológicas. Armas que não exigem exércitos organizados e que podem ser usadas de forma ainda mais letal, matando muito mais do que Hiroshima e Nagasaki. Diante das quais também não há exércitos que possam defender a população. Todo o longo processo civilizatório pelo qual a humanidade foi construindo as bases para um convívio harmônico e respeitoso está constantemente em risco. O risco da concentração de poder precisa ser evitado. O domínio de poucos sobre muitos não é algo bom, especialmente de conglomerados supranacionais que a cada dia concentram o poder. O Apocalipse fala disso quando cita para o futuro, e acredito bem perto, da chegada de um novo governo mundial. E isso não é teoria da conspiração, é uma profecia bíblica que está cada vez mais perto de acontecer. Se pensamos nisso, aí então a gente quase desespera. Nós lemos no versículo 3 do Salmo 11, quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Hoje nós assistimos diariamente a uma degradação dos fundamentos éticos, morais, espirituais e a grandes forças e poderes empenhados em destruí-los. Quando acabarem com eles, o que vai restar para nós? Davi se refugia no Senhor. Alguns lhe dizem, fuja para os montes como um pássaro, versículo 1. Ao que ele responde, não adianta. Se eu sair do meu esconderijo, eu vou morrer porque todas as armas dos ímpios estão preparadas para me matar. Será que não tem o que fazer mesmo? Acredito que a resposta está no Apocalipse, onde encontramos a promessa da segunda vinda do Senhor e o final de Satanás, do mal e dos perversos. E enquanto isso não acontece, com a ajuda da palavra de Deus e do seu Santo Espírito, nós devemos resistir ao mal, não se deixar vencer pela maldade e confiar em Deus. Há momentos em que vemos coisas acontecerem que nos assustam. Estamos vivendo uma pandemia que nos assusta, mas não devemos esquecer que Deus está no comando. A Ele devemos obedecer e nele devemos crer e confiar. Que Deus abençoe a cada um de nós. O Salmo 11 é maravilhoso. Deus é a esperança do justo. Amém.